Opa, seja muito bem-vindo. E nessa aula a gente vai abordar um pouco mais a fundo as seleções, tá? Então eu vou começar falando aqui a um pouco a respeito da seleção de letreiro e o que a gente vai fazer aqui é trazer uma imagem para a nossa área de trabalho. Você vai em arquivo, em abrir e vai selecionar essa imagem e vai trazer ela para a sua área de trabalho. Você vai apertar a tecla Ctrl 0 e vai ajustar a sua imagem na área de trabalho e logo aqui abaixo você vai ver que dentro desse painel, na opção camadas, tem essa imagem, tá? Você vai transformar essa imagem em camada para poder estar fazendo a edição dela. Você vai apertar duas vezes com o lado esquerdo do seu mouse e vai apertar em OK. Você transformou ela em camada e agora você pode fazer as edições, tá? Mais à frente eu vou estar falando um pouco a fundo o porquê de transformar sua imagem em camada. Veja que aqui em cima a gente tem a barra de configurações, que eu expliquei nas aulas anteriores, e a gente tem aqui a barra de ferramentas. Tá? Então a gente está com a ferramenta de seleção selecionada e as configurações da ferramenta de seleção aqui acima. Aqui do lado, aqui nessa parte aqui, eu tenho essas quatro opções. Tá? Essas quatro opções aqui de configurações. Eu estou nessa primeira e vou fazer uma seleção aqui. Pronto. Agora, se eu quiser fazer uma outra seleção de um outro objeto qualquer, eu não vou conseguir, porque eu estou com essa opção aqui selecionada, a opção de nova seleção. Então, só consigo fazer uma seleção. Eu fico limitado a fazer uma seleção apenas. Agora, se eu quiser selecionar mais de um objeto, eu venho aqui nessa opção ao lado e adicionar nova seleção. Agora, eu consigo fazer várias seleções ao mesmo tempo, porque eu estou com essa opção aqui selecionada de adicionar seleção. Essa opção aqui ao lado é subtrair seleção. Veja que quando eu clicar nela, o cursor do mouse vai ficar negativo. E nessa opção aqui ao lado, vai ficar positivo. Então, subtrair, fica o sinal negativo. Aí eu seleciono a seleção que eu quero e ela é subtraída. Se eu pegar também aqui e subtrair apenas uma parte da seleção, ela também vai ser subtraída essa parte. Aqui eu quero tirar esse pedacinho, não gostei. Quero tirar esse outro pedacinho, também não gostei. Ou posso estar tirando inteira. Agora, essa opção aqui ao lado é a opção de interseção. É a seleção de interseção. Você vai selecionar ela e eu vou fazer uma seleção aqui, dentro dessa seleção grande. Veja que o que está fora vai ser cancelado, até mesmo a que estava aqui, e apenas o que estava dentro vai continuar. Essa opção aqui ela é pouco utilizada. A gente vai utilizar muito, né, nas aulas que vai vir apenas essas três seleções, essas três opções aqui, tá? Essa seleção aqui a gente vai utilizar muito pouco. Um outro detalhe interessante aqui é essa opção aqui de estilo. Veja que esse tempo todo a gente estava utilizando no seu modo normal. Então eu faço a seleção aqui, vou vir aqui em nova seleção, vou fazer uma seleção normal, vou selecionar aqui, tá? E veja que é feita uma seleção comum. Se você apertar aqui nessa engrenagem, vai aparecer mais duas opções. Você vai vir aqui nessa opção proporção fixa. E com essa opção selecionada, e quando você fizer uma seleção, você vai ver que vai fazer um quadrado, né, um retângulo bem perfeitinho, tá? Agora, essa opção aqui abaixo, tamanho fixo, veja que aqui ao lado você tem tamanhos específicos de pixel. Eu botei aqui de largura 64 pixels e coloquei aqui ao lado 64 pixels. Agora eu vou clicar aqui em nova seleção e vou dar um clique só. Não precisa nem de tentar fazer formato de retângulo não. Você vai dar apenas um clique e já vai criar nesse tamanho aqui de 64 por 64 pixels. 64 de largura e 64 de altura. Mais à frente a gente vai estar abordando, numa aula teórica, o que é exatamente resoluções de imagem, Full HD, HD, 4K, tá? E a quantidade de pixel que tem dentro dessas resoluções. Mais à frente a gente vai estar explicando isso em aulas teóricas. E eu vou planejar aqui um outro tamanho de pixel. Eu vou botar aqui 100 e vou colocar aqui de altura 100. Pronto, eu vou dar um clique.
Veja que o tamanho aumentou. Agora, se eu quiser fazer vários quadrados desse, mesmo tamanho planejado, várias vezes, você vai vir aqui, ó, adicionar a seleção e vai criar vários quadradinhos. E a criatividade é o que manda, tá? Agora, eu vou apertar a tecla Ctrl D. A gente estudou isso nas aulas anteriores. A tecla de atalho para poder tirar todas essas seleções da nossa tela. De forma rápida e bem profissional. Agora, eu vou fazer uma nova seleção aqui. Vou voltar ao seu tamanho normal, porque a gente não vai utilizar mais isso agora. E vou fazer uma seleção aqui. Veja que quando eu deixo o cursor do mouse aqui em cima da ferramenta mover e clico nela, vai aparecer essa tesourinha no seu cursor do mouse. Eu quero mover essa seleção daqui para cá. Mas se eu tiver com a opção mover, vai estar com essa tesourinha no seu cursor do mouse, você vai tentar tirar e vai tirar a sua imagem daqui e passar para lá. Mas sendo que eu só quero mover a seleção. Bom, então o que eu vou fazer basicamente? Eu vou apertar a tecla Ctrl Z e vai voltar do jeito que estava. Eu vou clicar em cima dessa opção aqui, ó, ferramenta de letreiro. Agora sim eu só consigo mover apenas a seleção. Veja que se eu clicar em cima da ferramenta mover e tentar arrastar a seleção, eu não vou conseguir. Vou apertar a tecla Ctrl Z para voltar. E agora vou em cima da opção seleção. E vou migrar ela de um lado para o outro. O meu objetivo aqui para próximas aulas é remover o céu dessa imagem, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa opção abaixo, que é a opção de letreiro elíptico. Veja que agora ele não faz mais um retângulo, ele faz um círculo, tá? E aqui a gente pode estar utilizando aqueles mesmos padrões, tá? Proporção fixa, vai fazer círculos perfeitinhos. Você pode estar tamanhos fixos também, planejar o seu tamanho, ou até mesmo fazer vários círculos ao mesmo tempo, com adicionar seleção. Você vai adicionar várias seleções ao mesmo tempo e fazer vários círculos na sua imagem. Eu vou apertar a tecla Ctrl D. E aqui embaixo a gente tem também a ferramenta de letreiro em linha única. Você dá um clique e você vai ver que seleciona uma linha de pixel todinha na horizontal, ou até mesmo na vertical. Eu quero criar uma na horizontal e uma na vertical. Você vem aqui, ó, adicionar, veja que adicionou uma na horizontal e uma na vertical. Se você aproximar a imagem com as teclas de atalhos que eu ensinei nas aulas anteriores, você vai ver que criou, né, essa linha de pixel na horizontal e na vertical. A gente não vai conseguir selecionar o nosso céu com essas ferramentas aqui, tá? E para isso que eu vou estar explicando essas outras ferramentas aqui abaixo, tá bom? Então, era isso que eu queria falar nessa aula. Eu vou apertar a tecla Ctrl Z e a gente se vê na próxima aula.